O governo enviou ao Senado o nome de Gabriel Galípolo para a diretoria do Banco Central. O número 2 de Fernando Haddad é visto como possível sucessor de Roberto Campos Neto na presidência da autarquia. A Presidência da República encaminhou ao Senado Federal a indicação do secretário executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, de 41 anos, para a diretoria de política monetária do Banco Central. O despacho foi publicado na edição desta terça-feira do Diário Oficial da União. Em 8 de maio, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou sobre a indicação. Disse que, além de seu auxiliar ser um nome de confiança do mercado financeiro, a primeira pessoa a sugeri-lo para a cúpula da autarquia foi o próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Galípolo também é o nome dos sonhos do governo para substituir Campos Neto, cujo mandato na presidência do BC vai até 31 de dezembro de 2024. Com a saída dele, a Secretaria Executiva da Fazenda será ocupada pelo advogado Dário Durigan, atual diretor de políticas públicas do WhatsApp. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, disse que não sabe se tem pena ou horror do senador Sérgio Moro. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, afirmou em entrevista à Record TV não saber se tem pena ou horror do senador Sérgio Moro, do União do Paraná. Para o magistrado, o congressista perdeu o senso de ridículo ao acusá-lo de vender habeas corpus. Em 9 de maio, depois de Moro sugerir que Gilmar negociaria as medidas judiciais, o ministro afirmou não ter conversado com o senador sobre o episódio e que deixou o assunto para o Ministério Público tomar as devidas providências. Gilmar afirmou achar curioso o momento em que as declarações de Moro vieram à tona, já que o senador enfrenta um processo no STF que analisa as declarações do ex-advogado de Tacla Duran, que acusa o ex-juiz de extorsão e Deltan Dallagnol de perseguição. Em vídeo divulgado em 14 de abril, Moro, em tom de brincadeira, fala em comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. Não, isso é fiança, instituto, para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. Não. Na época, a assessoria do senador afirmou que a fala foi tirada de contexto. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro disse na noite desta segunda-feira que as despesas pessoais da família do ex-chefe do executivo eram feitas em dinheiro para não expor Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. O advogado Fábio Weingarten disse que o ex-chefe do executivo nunca utilizou o cartão corporativo oficial da presidência para despesas pessoais e que os gastos eram pagos em dinheiro sacado da conta pessoal de Bolsonaro pelo seu ajudante de ordens, o tenente-coronel Mauro Cid. Segundo Weingarten, Cid sacava os valores para pagamentos de pequenos fornecedores ou fornecedores informais que não tivessem CNPJ. Os valores estão disponíveis em uma planilha organizada pela defesa desde o início do governo. Em caso de pequenos fornecedores, fornecedores informais ou não possuidores de CNPJ, o presidente sacava, através do seu ajudante de ordem, valores que eu tenho aqui nessa planilha, de todos os meses da movimentação financeira da conta pessoal do presidente. O advogado afirmou que os pagamentos em dinheiro eram referentes às despesas pessoais de Bolsonaro, Michele e da filha Laura. Segundo ele, o objetivo dos pagamentos dessa forma era proteger o presidente de qualquer tipo de ataque. Não há confusão de saques, não há cruzamento de saques. 100% do custo de vida da família do presidente Bolsonaro saiu exclusivamente da conta pessoal do presidente. Conversas entre o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, e assessoras de Michele indicam que havia uma orientação para que despesas da então primeira-dama fossem pagas em dinheiro vivo. Os áudios foram enviados por um aplicativo de mensagens.
As informações são do portal UOL, que teve acesso à transcrição das conversas e aos detalhes da investigação da Polícia Federal, que resultou na prisão do tenente-coronel em 3 de maio. E o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que Jair Bolsonaro prometeu apoiá-lo, a Prefeitura de São Paulo. O deputado federal Ricardo Salles, do PL paulista, ex-ministro do Meio Ambiente do governo de Jair Bolsonaro, afirmou em vídeo publicado nas redes sociais que o ex-presidente garantiu que irá apoiá-lo na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Na publicação, ele rechaçou a hipótese de apoio de Bolsonaro ao atual prefeito, Ricardo Nunes. Tive ontem com o presidente Bolsonaro e ele reiterou o apoio dele ao meu nome. Ele mencionou em Ribeirão Preto que não só o candidato dele sou eu, como o candidato dele não será o Nunes, justamente porque o que eu disse aqui há pouco, o Nunes não apoiou o Bolsonaro em 2022. O deputado ainda lembrou que Ricardo Nunes fez críticas a Bolsonaro e exaltou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva como grande líder do Brasil. A bancada ruralista conseguiu apoio para a tramitação em urgência do marco temporal na Câmara. A medida objetiva esvaziar o julgamento marcado para junho no Supremo Tribunal Federal. Com a anuência do presidente da Câmara, Arthur Lira, os deputados federais Fábio Garcia, do União do Mato Grosso, e Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, conseguiram 262 assinaturas para pautar um requerimento de urgência para o projeto de lei do marco temporal. Objeto de divergências na casa, a proposta estabelece a Constituição de 1988 como marco para a demarcação de terras indígenas no Brasil. Áreas ocupadas depois disso não poderiam ser destinadas ao uso exclusivo dos povos originários. Caso seja aprovado, o requerimento de urgência leva o projeto de lei direto para o plenário da Câmara, suprimindo a tramitação nas comissões temáticas já na mesma sessão. Ainda não há data para que seja votado. O objetivo seria esvaziar o julgamento do tema no Supremo Tribunal Federal. A presidente da Corte, Rosa Weber, pautou a votação para 7 de julho. O julgamento do STF se dá especificamente sobre um caso, o da terra indígena Ibirama-Laclanon, em Santa Catarina, do povo Xakleng. Mas tem caráter de repercussão geral quando uma decisão da Corte serve de referência para o entendimento de todos os casos sobre o tema. E depois do intervalo, o tribunal reverte a anulação de sentença de Sérgio Cabral e critica novo juiz da Lava Jato. A Organização Mundial da Saúde diz que adoçantes não são eficazes no controle de peso. O RB Notícias volta daqui a pouquinho. Até já.